Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos a um artigo aqui que nosso colaborador cultural, o doutor em História, Ricardo Rússio, o ativismo ateísta diante do espelho, por Ricardo Oliveira da Silva, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, CPNA. A palavra ativismo faz parte do vocabulário cotidiano em nosso país. É comum se falar, por exemplo, em ativismo político ou judicial para se referir às atitudes de pessoas e grupos. Alguém que consultar o dicionário vai encontrar o termo ativismo com significado de transformação da realidade por meio da ação prática ou, em um sentido mais preciso, como doutrina que prioriza a prática efetiva de transformação da realidade. Alguns anos atrás, o Brasil viu um ativismo até então inexistente em sua história, o ativismo ateísta. O fenômeno surgiu a partir de pessoas e grupos que, após contatos, interações e militância nos espaços digitais, criaram associações, vide ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, promoveram encontros, palestras e ações judiciais. O que havia em comum em relação às pessoas que faziam parte desse ativismo? Elas se definiam como ateias. A identificação desse grupo como ateísta em um país cuja sociedade possui, entre seus traços peculiares, uma ampla e forte religiosidade, mobilizou o senso de urgência em atuar no espaço público a partir de algumas pautas, entre as quais combater o preconceito social ao ateísmo, a influência política de grupos religiosos e a defesa da laicidade do Estado. Ainda que ateus e ateias sejam um grupo minoritário no país, durante alguns anos eles se mobilizaram no espaço público. Isso ocorreu principalmente durante a primeira metade da década de 2010. A difusão da internet tinha favorecido que essas pessoas, espalhadas em um país de dimensões continentais, pudessem se conhecer e trocar relatos sobre experiências de preconceito e discriminação, algo importante para criar um senso de identidade e da necessidade de uma ação conjunta. Isso foi a semente da militância ateísta. O ativismo no sentido de buscar uma mudança da realidade, ainda que de aspectos específicos dela, marcou a atuação de ateus e ateias naqueles anos. Luta para não serem discriminados por causa do ateísmo e pelo fortalecimento do Estado laico como uma garantia institucional para não acabarem legalmente considerados cidadãs de segunda classe. Mas o ativismo no sentido de uma doutrina que orienta a prática social também marcou a atuação pública dos ateus e ateias do passado recente do país. Uma resposta para essa pergunta precisaria do amparo da resposta de outra pergunta: o que é o ateísmo? Ou o que era o ateísmo para as pessoas que se engajaram na militância em associações e ações judiciais? Em termos conceituais, ateísmo geralmente é definido como não acreditar na existência de Deus. Trata-se de um sentido bem usual, porém, de história recente, se for considerado as origens da palavra na Grécia Antiga. Daquela época, até fins da Idade Moderna, ateísmo se referia muito mais à impiedade, desrespeito em relação aos cultos divinos ou negação da validade de algum dogma da fé, como a existência da alma, por exemplo, do que não acreditar que Deus existia, o significado pouco reverenciado pelas pessoas. Foi na Europa do século XVII para o XVIII que a palavra ateísmo adquiriu o sentido que soa mais familiar aos ouvidos de hoje: não acreditar na existência de Deus. Naquele momento, o desenvolvimento do conhecimento científico-filosófico
forneceu as bases para se fundamentar de modo mais consistente uma compreensão de mundo sem viés religioso. Essa pode ser uma forma de interpretar a famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. Mas qual o impacto para o ativismo ateísta se pensar o ateísmo com viés de negação? Não creio que Deus existe? Sob esse prisma, o ateísmo nem mesmo seria uma doutrina. Seria apenas uma postura de recusa de crenças religiosas. Isso fez e faz com que muitas pessoas vejam o fato de serem ateias apenas como uma posição individual. Eu não acredito em Deus, que não se conecta diretamente com outras demandas da realidade social ou que se restringe a bandeiras individuais. Não quero ser discriminado por ser ateu. Entre os ateus e ateias brasileiros, a força do entendimento do ateísmo como negação de crenças religiosas contribuiu para que o ativismo fosse de curta duração. Os grupos ateístas se fragmentaram sem estabelecerem pautas e formas de organização mais sólidas, com muitos obcecados em apenas dizer que a religião é algo errado. Em anos mais recentes, apareceu até mesmo o curioso caso dos ateus bolsonaristas, os quais justificam suas posições políticas afirmando que ateísmo é apenas não acreditar em Deus. Contudo, assim como a religião não se restringe à proposição acreditar em Deus, mas envolve uma visão de mundo com implicações sociais e políticas, o ateísmo também é mais do que não acreditar na existência em Deus, mas implica uma visão de mundo que impacta a forma de se entender diferentes aspectos da sociedade. O iluminismo do século XVIII foi uma referência matriz para se entender o ateísmo como uma cosmovisão alternativa àquelas fornecidas pelas crenças religiosas, via bases racionais, seculares, científicas e filosóficas, que se tornaram um poderoso fermento para a constatação da ordem vigente. No final da década de 1990, ou seja, anos antes do florescimento do ativismo ateísta brasileiro, o escritor Eduardo Banks, no livro Tratado sobre as Coisas Sagradas, já alertava que o ateísmo trazia, entre suas consequências, uma moral pautada na bondade e na caridade, em face do entendimento da experiência única da vida humana na Terra, consciência para a necessidade da construção de um senso de dever pelo bem-estar coletivo. Contudo, essa não foi a tônica do ativismo de muitos ateus e ateias no Brasil, presos em um referencial de apenas negar algo, a religião. Se esse grupo um dia pretender revigorar essa militância, vai precisar, preliminarmente, colocar a história do ativismo ateísta diante do espelho e entender os motivos do seu fracasso. Caso contrário, esse ativismo permanecerá morto. Palavras de Ricardo Russell. Um grande abraço para vocês.